Como todo mundo sabe, o Silvio de Almeida foi exonerado, né, pelo presidente. Ele era o ministro de Direitos Humanos e foi acusado, né, de ter supostamente praticado assédio sexual e mesmo importunação contra diversas mulheres, né. O Silvio de Almeida ficou famoso com aquele livro dele, Racismo Estrutural, que aliás é um livro totalmente inconsistente, né. Eu tive um podcast com a Geisiane, justamente sobre esse tema, racismo estrutural, na qual ela refuta os argumentos do Silvio de Almeida, mostra todas as incongruências do livro que ele escreveu, né? Então o Silvio de Almeida ficou famoso aí no Brasil por supostamente defender direitos humanos, por supostamente querer combater práticas de assédio contra mulheres, etc. Ou seja, não passa de um demagogo, né? Não, ele foi ministro aí do Lula, com toda a pompa e circunstância, lá no discurso de posse, ele falou que ia combater o assédio, fazer isso, fazer aquilo, e aí, para surpresa de muitos e para outros, e outros não ficaram surpreendidos, ele foi acusado por supostamente ter praticado esses atos aí indecorosos, que envolveu inclusive a Aniele, né, que é ministra da Igualdade social, acredito eu, né? Igualdade racial, agora não lembro mais, porque o presidente cria tantas pastas que a gente nem sabe mais o nome, né? Sou Isabel, sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. E tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República, com outro professor, sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. E eu fui, no sábado. Um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã. E à tarde fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio. Nesse curso. Fomos ali, num restaurante, na Praça da República. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. No fundo é tudo uma demagogia, né? Porque a esquerda, o PT não estão preocupados em defender minoria e nem defender direitos humanos. Eles querem um projeto de poder. Essas pautas aí são sequestradas por eles como um meio para atingir o poder, né? Usam as pessoas como massa de manobra, então não está nem aí para isso. Então colocam lá uns figurões, né, que no fundo não fazem nada, e ele passa com a fama de ser um defensor de direitos humanos e tal. Então no fundo o que ele quer poder e esse é um meio para atingir, né? Então é um escândalo aí do governo Lula, porque o Silvio de Almeida era um dos ministros mais visíveis, né, mais numa pauta que supostamente seria valorizada pelo PT, e agora está aí no meio de um problema grave. É claro que como ele não foi julgado ainda, só podemos falar que há denúncias, indícios, que supostamente teria feito isso e aquilo. Obviamente o Silvio de Almeida se defendeu, acusou lá um site de ter denunciado injustamente ele, que agora esqueci o nome, o site que coleta denúncias, né, nessa área. E ele ainda acusou o site de fazer isso contra ele por causa de uma fraude de licitação, etc. e tal. Ainda
se defendendo, ele disse que ele estava sendo atacado injustamente por forças retrógradas, etc., que eu não faço ideia quem seriam, e que também, por ele ser negro, então estavam atacando ele, etc., etc. Então, ele caiu atirando, né, acusando outros de estarem conspirando contra ele, embora não tenha dado o nome, e agora ele vai se defender na justiça. Isso aí queima bastante o governo Lula, porque realmente mostra toda a demagogia que está por trás disso, né? Esse, então, ficou um caso extremamente lamentável. O outro, né, aproveitando aqui o gancho, é a questão da ecologia, né? Então, no governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro era acusado de não fazer nada para a Amazônia, que havia queimadas, havia isso, havia aquilo. Ora, a Amazônia atualmente está numa das maiores crises da sua história, nunca teve tanto foco de incêndio. Agora, durante o governo Lula, é a época que está tendo mais focos de incêndio, acho que em toda a história da Amazônia. E a mídia está calada, ninguém comenta nada. Aquelas figuras internacionais deploráveis do mundo artístico de Hollywood não estão protestando, a Greta também não está protestando, a imprensa está calada, a Marina Silva, que é ministra, está calada e também não faz nada. Então, é tudo uma demagogia, né? Eles não estão preocupados com ecologia. É só um meio para atingir o poder. Estando lá, deixa a floresta queimar, deixa o tráfico de madeira correr solto, deixa o contrabando, o crime. A Amazônia agora virou alvo do crime organizado, de tráfico de drogas e também muitos roubos de carga lá ao longo do Amazonas. As cargas têm que andar sempre com proteção armada, porque senão são todos roubados lá, né? Então, a Amazônia virou uma terra de ninguém lá, com queimadas, crimes e toda sorte de abuso que se possa imaginar. E aí tudo bem, a imprensa não comenta, não dá alarde, não tem protesto internacional e tal, tá tudo bem, como se o PT e esse governo fosse um grande protetor da ecologia, né? Então isso aí mostra a falência completa da esquerda, né? Tem políticas de direitos humanos, aí na prática acontece escândalo aí com o ministro. Tem supostamente políticas da ecologia e a Amazônia explode em chamas, né? Aí poderiam um pouco culpar, não, aquecimento global, é isso, é aquilo. Tal, então por que não usaram essa argumentação do aquecimento global e mudança climática no tempo do Bolsonaro? Aí quando é um caso vale uma coisa, quando é outro governo vale outra coisa, né? É pura demagogia, pura retórica barata, né? Então, realmente assim, é um governo assim deplorável, né? Ainda somado às questões aí do Supremo, vemos como o Brasil tá ruim, né? É impressionante. Eu não sei como é que a economia não tá pior. A economia é uma surpresa positiva, né? O PIB aí cresceu mais do que o esperado, bom, né? Ninguém está comemorando ninguém queria que o PIB tivesse caindo, né? Então essa aí foi uma surpresa, né? Mas é verdade que isso é fruto dos governos passados, né? Que acertaram a casa e agora o governo Lula está colhendo, né, os frutos, né? Até quando a economia vai sobreviver, ninguém sabe, né? Então o governo Lula aí vai de mal. Fora a reforma tributária que vai aumentar impostos, o Brasil vai ter talvez o IVA mais caro do mundo, né? Então é que o brasileiro vai ser extorquido por meio dos tributos mais altos do mundo, criminalidade alta, política de direitos humanos inexistente ou ineficaz, a defesa da ecologia também totalmente ineficaz, e assim vai. O Brasil vai se tornando um lugar extremamente desagradável para viver. Para você que cansou aqui do Brasil, que realmente está cansando mesmo, eu recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, o link está na descrição, que ele cuida de imigração lá para os Estados Unidos. Então, você que já cansou, quer buscar sorte lá em outro país, consulte lá o Daniel Toledo, né? Lembrando que amanhã estaremos com promoção no Método Ler, não perca essa oportunidade de melhorar seus estudos, dar mais eficiência no que se lê, no que se estuda, no que se ensina. É o meu Método Ler, o link está na descrição aí com os descontos, né? Só uma parte que há também uma suspeita
de que se sabia dentro do governo dessas questões relacionadas ao Silvio de Almeida já há uns 7 meses antes, ou uns 6 meses antes, né? E a coisa ficou enrolando, abafando, aí até que não se conseguiu mais segurar, né? Vamos ver se isso daí é verdade ou não. Você tem a informação, então, de que o presidente e a primeira-dama, sim, souberam antes. Eles não foram pegos de surpresa pela imprensa. Eles, assim como outros integrantes da alta cúpula do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já há semanas, essa é uma história que vinha circulando por aqui e, de acordo com aliados do ministro Silvio Almeida, ele já sabia desta denúncia há mais de 7 meses. Ele tomou como medida preventiva abrir um tipo de compliance pessoal. Poucas pessoas têm essa informação. Ele contratou um escritório de advocacia formado por mulheres negras. O ministro falou com a sua família sobre a denúncia que estava crescendo em Brasília e os desdobramentos que isso poderia ter, a fim de ter os apoios das pessoas mais próximas de sua confiança e que pudessem mostrar que ele é inocente. Bom, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado.